Bem, meus queridos, na aula de hoje nós vamos aí dar continuidade ao que nós começamos na nossa aula passada. Já orientando para vocês que a gente está no nosso livro, nas páginas aí referente a 31, 32 e 33. Então vamos para a aula. Então aqui dando continuidade, o autor do nosso livro, na página 31 lá, a gente pode ver que ele faz uma comparação entre o esquimó e o brasileiro, no que diz respeito à alimentação, ao trabalho, a uma forma ritualística, para mostrar que cada sociedade ela se vê, ela é fundamentada em função de uma ordenação muito específica dela própria. Os gostos pela alimentação, a forma como se faz um ritual de uma forma religiosa, isso significa o quê? Como essa sociedade incorpora valores e ao incorporar esses valores, ela usa esses valores no seu cotidiano, mostrando que, mesmo distante as sociedades e tendo formas diferentes de pensar e agir, elas se unem, elas se formam, elas se articulam por uma forma que é comum a elas. E muitas vezes essa forma é própria exterior aos indivíduos. Imagina você como esquimó, se você fosse um esquimó no caso, a sua alimentação iria se basear a comer peixes crus e carne de urso. Talvez algo que para a gente seja muito estranho, para eles é muito comum, mas essa forma de comer e de se alimentar, ela já foi incluída na própria forma de vida deles. E isso torna-se algo muito natural. Então, dessa comparação, a gente pode ver desde a alimentação de uma forma mais simples, e mais uma vez as formas ritualísticas, em que acreditar, como acreditar, isso faz parte de um equilíbrio que vai ser dado nessas sociedades. Por que eu falo equilíbrio? Porque se você não acreditar, ou se você não aceitar, ou se você não interiorizar as formas como os elementos da sociedade são colocados para você, ou para o grupo em si, esse grupo vai se ruir. Vamos pensar nas sociedades modernas, que a gente fala sobre política, sobre democracia. Se as formas de governo elas não forem minimamente aceitas pelas sociedades, como é que você ia organizá-las em função de leis? Então vocês estão vendo que as articulações em função dessa ordem sociais, elas servem para deixar essas sociedades coesas. Então esses são os valores que, mesmo estranhos ao se comparar duas sociedades, elas formam uma relação coesa entre sociedades, que é uma das coisas mais simples: a alimentação, a formulação de leis. Certo, meus queridos? Aqui eu deixei no segundo tópico falando da atividade da página 32. É uma atividade rapidinha que se faz por dois comentários de dois textos. Eu peço que para vocês, quando tiverem um tempinho, façam para articular essas ideias, principalmente quando tem um pouco dessa interação de comparação. Por que a comparação? Porque a gente acha que o nosso modo de ver, de existir e de socializar seria o mais certo, ou o único do mundo, dependendo ainda do ponto de vista de algumas pessoas. Mas isso mostra também que quando você compara o outro e você acha que o seu seria o soberano ou hegemônico, está mostrando como esse poder de socialização, quando você olha para si, você pensa que esse poder, essa unidade, como se fosse a única forma de interação que existisse. Isso mostra também, isso mapeia também como é que esse valor social é colocado e a gente enxerga essa dinâmica social como única existente. Certinho, meus queridos? Bem, meus queridos, aqui tem mais um
uma forma de pensamento dessa metodologia de Durkheim, que ele vai tentar descrever que uma sociedade não perdura, não tem continuidade, se não houver um mínimo de homogeneidade entre seus membros. Ou seja, a sociedade exige para existir que compartilhem valores mais ou menos comuns entre seus elementos. O que mostra isso? É um pouco do que eu falei anteriormente. Se a sociedade não tiver organizada de uma forma harmônica, o que significa isso? Se ela não tiver a compreensão dos seus elementos, dos seus valores, ela não tem como se estruturar. Vamos tentar dar exemplos. E aí a gente dá exemplos um pouco mais radicais, mas ajuda a entender. Se no aspecto legal das leis, grupos divergirem da própria lei, então você não vai ter algo que ordena ou organiza a sociedade. Vamos tentar pensar sobre a escola, né? Se a sociedade não enxergar que a escola é uma forma institucional dentro da nossa sociedade, que ela deve existir para ensinar as crianças e os jovens, e até os adultos, se a gente for pensar nas universidades, qual seria o papel dela? Provavelmente muitos iam querer excluir a escola das relações sociais. Então, minimamente, a gente tem algumas articulações entre como nós devemos ser e agir diante da sociedade. Isso faz com que a sociedade ela funcione, ela flui de uma forma que os indivíduos dentro dela não vão questionar o papel e vão entender que aquilo ali está para a própria organização dessa sociedade. Conseguem perceber isso? Tentar dar mais um exemplo. Pense nas religiões. Muitos podem discutir se Deus existe ou não, se a religião está certa ou não, mas o papel da religião na nossa sociedade ele está posto. Ele existe, ele pertence a determinados grupos e mesmo diante dessa discussão da existência ou não de alguns símbolos religiosos, a religião está lá. E ela faz sentido. E ela organiza também formas e condutas de alguns grupos. O que são formas e condutas? As pessoas que vão nos templos religiosos, que usam falas vinculadas à religião. Então tudo isso faz parte da nossa sociedade. Então observem como os elementos, eles vão botar assim, eles fazem uma coxa de retalho, né? Juntam uns retalhos na coxa e essa coxa ela fica firme, porque se as costuras dessa coxa não tiverem firme, ela vai se dissolver. É um exemplo meio lúdico que eu usei da coxa de retalho, mas ajuda a gente a incorporar esses elementos. Como se na nossa sociedade a gente tivesse várias ideiazinhas, várias pequenas formas estruturais e elas fossem se costurando para formar esse tecido que seria essa coxa total. Certinho, meus queridos? Aqui a gente já está indo quase na parte final da página 33, que vai dar um pouco sobre essa ideia para Durkheim. E aí eu uso esses 3 tópicos para a gente poder trabalhar essa ideia, que é um processo contínuo, que é uma socialização metódica e que é a continuidade de uma determinada forma da sociedade. O que significa isso? Que aprender não é simplesmente aprendeu e acabou. Então você tem um processo que é contínuo. Mesmo como que nós vamos aprender, o que nós vamos aprender, sobre qual ótica que nós vamos aprender, a gente precisa de um tempo. Tentar dar um exemplo. Se a gente for aprender história, e o que nós vamos aprender da história remete muito do que as nossas escolas querem que nós possamos aprender nesse conteúdo. E não tem como você aprender isso
de uma única vez. Você precisa ter espaços de compreensão. Você precisa ter uma observação do outro para poder ter essa relação de aprendizagem. Você tem essa forma que é uma socialização metódica. O que é isso? São os adultos ensinando para os jovens e passando a informação para o jovem. Isso é interessante perceber também que se a gente está pensando numa organização social de uma forma social, como dito anteriormente, para se ter uma forma social coesa, a forma como os adultos veem o mundo muitas vezes passam para os mais jovens. E isso articula esse pensar e esse observar da sociedade, mesmo tendo as suas gerações, elas tendo alguma formulação, algum pensamento que é igual. A gente pode não concordar com o que os nossos pais fazem, ou pensam, a gente quer fazer coisas diferentes dos nossos pais. Mas basicamente, por essas formas de aprendizado, a gente enxerga e interage na nossa sociedade hoje. A gente entende seus símbolos, a gente entende seu mecanismo. Mais uma vez, mesmo que a gente queira ter uma vontade diferente dessas que é dos nossos pais. Mas é preciso dessa forma de socialização metódica para a gente ter essa compreensão de como é a nossa sociedade. A gente pode ir contra ela, mas para ir contra a gente entende como ela é. Consegue entender essa relação? E aí é lógico, a gente já discutiu isso um pouco anterior. Se você tiver um grupo maior, um grupo mais coeso, para tentar alterar algumas perspectivas dentro da sociedade, isso seria possível. Mas a princípio, você não vê uma força tão grande para alterar as relações de uma sociedade. Certinho? E a continuidade de uma determinada forma de sociedade. Mais uma vez, você expressa diante da educação como que você instaura algumas formas de pensar da sua sociedade. Ou você direciona como você vai pensar a sua sociedade. Tentar dar um exemplo lá da ordem da história. Nós estudamos muito o quê? Brasil, Estados Unidos e Europa. Agora um pouco da África também, mas e a Ásia? Você vê que a nossa formação de pensamento ela é um pouco guiada e é direcionada. Então isso é um pouco dessa estrutura também vinculada à educação. Certo, meus queridos? Como última observação, eu quero deixar para vocês o seguinte. Semana que vem é a semana de provas. Eu vou passar um trabalho segunda-feira, vocês vão ter aí uma semana para fazer, da mesma forma que as outras provas. Na verdade, as outras provas vocês vão ter o dia específico, mas como o trabalho vai estar vinculado à pesquisa, vocês vão ter um tempo um pouco maior. Mas fiquem atentos ao nosso Google Sala de Aula.